Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós iremos falar especificamente sobre as regras éticas dos advogados. Quais são as condutas que eles podem adotar no dia a dia profissional? Então agora nós vamos falar sobre a ética de uma profissão específica das carreiras jurídicas, que é a advocacia. Depois que vocês aprendem os princípios comuns da ética profissional, que valem para todas as carreiras, vocês com certeza devem estar se perguntando: mas existem regras que são próprias aos advogados? Regras de conduta que eles devem adotar para que os atos que eles sejam praticados sejam éticos, sejam de acordo com a moral predominante da profissão? Onde que essas regras estão escritas? Quais são as normas que eu preciso consultar para saber o que é proibido e o que é permitido ao advogado? E, mais importante, o que é permitido e o que é proibido que um advogado faça durante o exercício da sua atividade profissional. Essas são as principais ideias que nós vamos discutir nessa aula. Vamos começar, então, falando um pouco sobre a origem normativa dessas regras. Sabendo que a ética profissional sempre tenta codificar, ou seja, trazer para dentro de leis, dentro das normas, das previsões éticas, a gente já poderia imaginar que as regras éticas dos advogados estavam contidas em uma lei. E elas estão. Essa lei, que está vigente atualmente, foi aprovada lá em 1994, é a Lei 8.906. Mas, ao longo dessa aula, eu sempre vou chamá-la de Estatuto da Advocacia. Esse é o nome pelo qual essa lei ficou conhecida. Da mesma maneira que o Código Civil é uma lei, que o Código de Processo Civil também é uma outra lei, a Lei 8.906 fica conhecida como Estatuto da Advocacia. Se você for pesquisar nos livros, se for conversar com as pessoas habitualmente, elas sempre vão se referir assim. Então, toda vez que eu me referir a estatuto, eu estou me referindo à Lei 8.906 de 94. E ela é a norma mais importante de todo o ordenamento ético. Por quê? Ela é uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente. Então, ela tem alto status na hierarquia normativa das normas do direito brasileiro. Por isso ela é tão importante assim. Mas ela não é a única. Existem sim outras normas que regulam o exercício da advocacia. A próxima norma que nós vamos debater é o regulamento geral desse estatuto. Porque a lei ela não traz todas as previsões. Existem algumas questões que ficam em aberto, até porque as situações da vida cotidiana são muito diversas e uma lei sempre tem que ser geral, tem que ser ampla. Foi por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil editou um regulamento geral, em que essas regras contidas lá no Estatuto são destrinchadas e são melhor explicadas. Então, toda vez que vocês se depararem no Estatuto com algum ponto que não esteja corretamente abordado, vocês podem se dirigir ao regulamento para conferir se tudo foi bem abordado. Além disso, do Estatuto e do regulamento do Estatuto, nós temos uma terceira fonte de normas para ética dos advogados, que é o Código de Ética. Ele não é uma lei, porque ele não é aprovado pelo Congresso Nacional. O Código de Ética é feito pela própria Ordem dos Advogados do Brasil, e a partir de agora eu vou me referir apenas como OAB, para facilitar a nossa aula, mas a OAB aprova um Código de Ética, que contém as previsões do que são as condutas éticas e antiéticas na conduta cotidiana dos advogados. E esse é um documento que ele não tem status legal, até para que ele possa ser mais facilmente atualizado. O Código de Ética que é vigente hoje não é o mesmo Código de Ética dos anos 90.
ele já foi atualizado, ele já foi revisado para que ele esteja em sintonia com as normas da nossa sociedade atual. Então isso é muito importante, saber sempre que as normas éticas estão relacionadas com a moral predominante na sociedade naquele período. Havia um código de ética lá dos anos 90 que foi refeito para que fossem reanalisadas as questões e visto se havia novas condutas que precisavam ser proibidas ou se algumas condutas que eram proibidas agora já eram aceitas e poderiam ser despenalizadas. Tudo isso faz parte do processo de revisão do Código de Ética. E atualmente existe um Código de Ética em vigor, aprovado pela OAB e que deve ser observado por todos os advogados. Da leitura desse código e também do estatuto, a gente pode retirar algumas características éticas que são essenciais para a profissão. Eu vou começar com a primeira delas, porque ela está aqui em primeiro lugar nos nossos slides, porque talvez seja a mais importante dentre todas as características. É o sigilo. A relação do advogado com aqueles que ele representa, que são seus clientes, sempre deve ser permeada pelo sigilo. O sigilo é um ponto-chave. Não existe como sequer pensar em uma discussão entre o advogado e seu cliente que não esteja protegida por um segredo, por um sigilo. E para isso a gente já precisa deixar algumas questões bem claras. Não é preciso que o cliente peça para o advogado manter sigilo sobre o que ele relatou. Não é necessário isso, não. O advogado tem a obrigação de sempre manter em sigilo todas as informações que ele obteve a partir de uma atuação profissional. Vamos imaginar um exemplo aqui. O João é um advogado e recebeu no seu escritório o Antônio, que quer se divorciar. E o Antônio contou para o João a situação dele, como está o estado atual do casamento e o que motiva ele a se separar, as dúvidas que ele tem, e pediu a orientação jurídica adequada para o advogado João de como agir. O advogado, ouvindo esse relato aqui desse cliente imaginário aqui que é o Antônio, ele não pode jamais contar para ninguém o que ele ouviu nessa conversa que ele teve, nessa reunião entre o advogado e o cliente. Isso é secreto. Mesmo que o cliente Antônio aqui não tenha jamais pedido, falado, João, não conte isso para ninguém, é segredo. Não precisa ter esse pedido. Sempre é obrigatório que o advogado guarde segredo. Isso é essencial. É a conduta ética mais importante da profissão de advogado. E ele diz respeito a todos os fatos que o advogado tem conhecimento durante o exercício da sua profissão. Significa que não é que o advogado está proibido de jamais comentar qualquer fato sobre a vida alheia na vida dele. Não, o advogado é uma pessoa normal, que tem uma vida fora da advocacia, na qual ele também tem acesso a informações, ele escuta conversa de amigos, ele conversa com seus vizinhos, com seus familiares, e obviamente naquelas situações em que ele não está agindo como advogado, não há qualquer obrigação de sigilo. A obrigação de sigilo está relacionada apenas aos fatos dos quais ele teve conhecimento em razão do exercício profissional. E não preciso nem contar para vocês que, por ser uma das características mais importantes, não há dúvida de que a violação desse sigilo pode sim levar à punição desse advogado pela OAB. Ele pode vir a responder a um processo ético e ser penalizado, porque o sigilo é muito, muito, muito importante. Toda vez que vocês pensarem em ética profissional para um advogado, a primeira questão que tem que vir à mente de vocês é respeito ao sigilo. Só assim você já consegue uma atuação melhor que muitos profissionais, porque, querendo ou não, ainda na realidade, você consegue perceber muitos advogados que não respeitam o sigilo e acabam revelando fatos sobre seus clientes para terceiros, o que é proibido. Então, uma maneira de se destacar com uma conduta ética adequada
é respeitando o sigilo profissional. Além disso, nós podemos falar de uma outra característica ética, que é a independência. O advogado, no seu exercício profissional, ele tem autonomia para agir, ele é independente. Apesar de ele ter sido contratado por um cliente para defendê-lo numa ação, ou para propor uma ação, dependendo do caso, isso não significa que ele perde sua independência e que passa a ser apenas um serviçal daquele cliente, que o cliente pode ditar como ele deve escrever, o que ele deve escrever. Não, o advogado é um profissional capacitado, que estudou, que conhece as regras da atuação jurídica e que vai agir da maneira que entende adequada. Obviamente, seguindo os interesses do cliente e com o intuito de conseguir os melhores resultados para o seu cliente. Mas isso não significa que o advogado se torna alguém que pode ser mandado e que perde sua independência. Mesmo um advogado que atua dentro de uma empresa, que está em um departamento jurídico, que é um diretor jurídico de uma empresa, mesmo dentro de uma empresa, ele não perde sua autonomia, porque a independência é uma característica ética do advogado. O advogado sempre deve agir de maneira independente, refletindo e sabendo qual é a melhor conduta naquele caso, considerando os seus valores éticos, considerando o conhecimento que ele tem do direito, e ele precisa tomar essas decisões com independência. Ele não pode ser obrigado a seguir o que o seu contratante determinar, porque assim haveria uma violação desse princípio ético fundamental, que é a independência. Nós vamos falar também sobre outra característica, que é a exclusividade. A advocacia não pode nunca ser anunciada com outras profissões. A gente já vai até ver depois, com mais cuidado, essa questão da publicidade da advocacia. Mas vocês sempre têm que pensar que a advocacia é uma atividade que precisa ser exercida independentemente e nunca pode ser mostrada em um combo com outra profissão, porque isso diminui a importância da advocacia. Por exemplo, não é possível que eu faça divulgação da advocacia junto com contabilidade, que eu ofereça os meus serviços falando eu sou advogado, sou contador. Não, a advocacia tem que ser divulgada separadamente e a contabilidade separadamente. Não é proibido exercer ambas, mas isso significa apenas que a advocacia, ao ser divulgada, ao ser exposta, ela precisa estar sozinha, porque ela é muito importante. Então, tão importante que ela não pode dividir os holofotes com outras atividades. Outro ponto que sempre deve guiar todas as condutas dos advogados, vocês sempre têm que ter em mente, quando vocês estiverem diante de algum dilema que vocês não saibam como resolver, é a não mercantilização. A advocacia, como já dissemos, é uma profissão muito importante para o desenho do Estado Democrático de Direito. Ela consta lá na Constituição como uma das funções essenciais da justiça. Por ser tão importante, ela não pode ser mercantilizada. Ela não é um produto do supermercado que nós podemos vender da maneira que nós entendemos melhor. Não é possível que um advogado decida fazer panfletos em que ele fala só essa semana eu dou 40% de desconto na petição inicial. Ou um outro panfleto em que ele fala se você trouxer 3 amigos, eu faço uma promoção, leve 3, pague 2 para propor as ações iniciais de vocês. Isso não faz sentido. São promoções típicas mercantis, ou seja, comerciais, que não tem nada a ver com o que se espera da advocacia. A advocacia é uma profissão que merece ser valorizada e por isso ela não pode ser mercantilizada. É importante que vocês saibam que esses são sempre parâmetros que vocês têm que ter em mente na hora de resolver questões da vida cotidiana de vocês. Sempre pensar qual é a melhor maneira de agir nesse caso, sabendo que os advogados devem respeitar o sigilo, a sua independência,
a exclusividade da profissão e a não mercantilização, esses são 4 princípios que vão servir como baliza para que vocês resolvam os dilemas éticos do dia a dia. Mas, uma vez já conhecendo quais são os princípios norteadores, nós temos que falar agora dos deveres. Os advogados têm vários deveres, mas aqui nós vamos destacar alguns deles, 5 deles, para ser mais específicos. Vamos começar com a necessidade de preservar a honra da profissão. Já falamos, a advocacia é tão importante que ela consta do texto constitucional, está lá expressamente prevista. Portanto, é uma profissão muito essencial à sociedade. E um advogado deve sempre agir de acordo com a importância social da sua profissão. Isso sempre tem que estar na mente de vocês, a partir do momento em que vocês se inscreverem na OAB, passarem a atuar profissionalmente como advogados, um dos deveres de vocês é preservar a honra da profissão. Vocês agem individualmente, mas vocês também agem para a sociedade enquanto representantes dos advogados. Portanto, a ação de vocês deve representar um profissional honrado, um profissional que está ciente dos seus deveres, e não apenas um profissional que quer ganhar dinheiro a qualquer custo. A honra da profissão é muito mais importante. Além disso, um profissional da advocacia precisa sempre atuar com o devido decoro. Quando a gente escuta a palavra decoro, a gente sempre tem a pensar no decoro parlamentar. Eu imagino que vocês com certeza já tenham ouvido em algum telejornal algum repórter falar: não, este deputado, este parlamentar está respondendo a um processo de cassação por ter quebrado o decoro parlamentar. O que é o decoro? Pode vir na mente de vocês, não é algo que é exclusivo dos parlamentares. O decoro é o respeito, ou seja, é essa honra que se espera da profissão. E um advogado precisa, sim, também atuar com decoro. Comportamentos que são vistos pela sociedade como mal educados, como desrespeitosos, não são admitidos dos advogados, porque eles não estão de acordo com o decoro que se espera da profissão. Então, lembrem sempre, o advogado, além de ter que cumprir os seus prazos judiciais, de ter que obter o melhor resultado para seus clientes, ele também tem esses outros deveres éticos, de respeitar a honra da profissão, de atuar com o devido decoro. Tudo isso é um dever tanto quanto conquistar um bom resultado para o seu cliente. E não pode ser ignorado, porque uma conduta ética só sai se forem respeitados esses deveres. Além disso, vamos para o próximo dever, que é a necessidade de contribuir para o aprimoramento das leis. Os advogados, além de atuarem nos seus processos, eles têm uma função social, que é a de sempre contribuir para o debate jurídico, junto com as outras carreiras jurídicas, juízes, promotores, delegados, defensores públicos. Todos eles precisam contribuir para o aprimoramento do sistema jurídico brasileiro. E o advogado tem que dar a sua contribuição participando de debates, fornecendo sugestões de como aprimorar uma determinada legislação, de quais aspectos não estão claros na legislação atual e que precisariam ser emendados com uma alteração legislativa. Tudo isso é um dever que o advogado precisa cumprir no seu dia a dia profissional também. O próximo dever que nós vamos ver é algo que é muito presente no dia a dia do advogado, que é o dever de estimular a conciliação. Sempre, eu digo sempre, o advogado precisa ter em mente que a melhor forma de resolver um litígio é pela via consensual. Ou seja, é com que o seu cliente consiga entrar em acordo com a parte adversa que ele pretende enfrentar na ação. Por quê? Uma solução consensual consegue, de alguma maneira, atender os interesses de ambas as partes. Se as partes apenas esperarem
resolver na justiça esse problema, elas vão ter uma solução que vai ser dada por um terceiro, no caso o juiz, que vai dar a solução, vai ver quem está certo e quem está errado, e com certeza, no mínimo, uma delas vai ficar descontente com aquela decisão. E eu chego a pensar, inclusive, que na maioria dos casos, todas as partes ficam descontentes, porque mesmo quem ganha a ação gostaria de ganhar mais. E às vezes o juiz não defere, não acolhe todos os pedidos. E isso acaba gerando um ganho de contratamento por parte dos clientes, que reclamam muito dos processos judiciais porque eles nunca estão satisfeitos com as decisões judiciais. E é por isso que é dever do advogado estimular um comportamento de conciliação, um comportamento que mostre para o seu cliente como é importante fazer um acordo, como aquele acordo vai ser vantajoso, vai dar uma solução rápida para um problema que, se não for resolvido por meio do acordo, vai se prolongar indefinidamente. Então, é dever do advogado sempre mostrar para o seu cliente que a conciliação tem muitos pontos positivos. A solução de conflitos por meio da autocomposição, que é o acordo, é sempre a melhor solução. E é por isso que as normas éticas dos advogados impõem esse dever a ele. O advogado também tem esse dever, que vai ser o último que nós vamos ver nessa aula, que é o de desestimular as lides temerárias. Lides são os processos, são as ações. Ele precisa sempre expor a seu cliente quais são os riscos, qual é o cenário atual, tanto das provas que os advogados têm, no caso, quanto do posicionamento da jurisprudência. Isso sempre precisa ser levado em conta. Lembrem, a advocacia não é uma profissão que pode ser mercantilizada. Não é apenas o fato de um cliente chegar para você e falar: eu vou pagar R$1.000 se você ajuizar essa ação aqui, que você vai aceitar e vai ajuizar a ação sem sequer refletir. Não, você é um agente independente que vai agir com sua independência, respeitando a característica da não mercantilização, e vai respeitar também este dever de desestimular as lides temerárias. Você vai chegar para o seu cliente e vai falar: olha, você pretende propor essa ação, mas vamos aqui analisar quais são as suas chances, que provas você tem que vão poder embasar essa ação, que vão mostrar para o juiz que o que você relata realmente aconteceu. E além disso, em casos semelhantes, como o judiciário do estado em que você atua ou o judiciário nacional tem respondido a essas questões. Esses pedidos têm sido acolhidos ou não? Se já for uma questão pacífica em que não há o acolhimento desse pedido, você, como advogado, precisa explicar isso para o seu cliente e desestimulá-lo, mostrá-lo que ajuizar aquele processo é muito mais desvantajoso do que vantajoso. E assim você cumpre esse dever de desestimular essas ações que são temerárias, que não têm fundamento e que só congestionam mais o poder judiciário, mesmo com baixa taxa de sucesso. Nós já falamos dos deveres, mas esses deveres dizem respeito a advogados inscritos na OAB que têm, por definição da legislação, algumas atividades que só eles podem exercer. É o que nós conhecemos como atividades privativas. Os advogados têm, por previsão legal, a exclusividade para exercer algumas funções, que algumas delas eu acho que até vem a mente de vocês, mas nós vamos expor aqui com detalhes. A primeira delas é a capacidade de postular em juízo, ou seja, de representar uma parte em um processo. O advogado é o profissional que tem essa capacidade processual de representar um cidadão, uma empresa em um processo. Nenhuma outra profissão, com as exceções do que nós vamos ver até no próximo slide, tem essa capacidade. Isso é uma atividade exclusiva do advogado. Mas nós temos as exceções, em que nós vamos abordar algumas delas, para que fique claro para vocês.
Vocês com certeza devem ter pensado no juizado especial. É comum que um consumidor que esteja insatisfeito com a empresa que lhe vendeu um produto entre sozinho no juizado especial, falando: comprei o produto X, não gostei e a empresa não conseguiu resolver o meu problema. Nesse caso, é possível que ele não esteja representado por um advogado e ele está postulando em juízo sem um advogado. Mas essa é uma exceção legal, que é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, porque está prevista expressamente na lei dos juizados, que em causas de valor de até 40 salários mínimos, é desnecessária a participação de um advogado para representar o consumidor. Isso é uma previsão, e é por isso que essa é uma exceção à capacidade do advogado de ser o único de exercer essa postulação em juízo. Também, um outro caso que é uma exceção, está na Justiça do Trabalho. Nós temos o ius postulandi, esse nome bonito, que é o termo técnico, para a capacidade de um trabalhador ajuizar um processo contra uma empresa sem a participação de um advogado. Isso é permitido atualmente pelo nosso ordenamento. Não é muito comum, mas acontece sim. E não há qualquer violação a essa atividade privativa, porque a própria lei permite que, na primeira instância, um trabalhador possa postular contra o seu empregado no Poder Judiciário Trabalhista sem que esteja representado por um advogado. É uma possibilidade legal, mas são exceções. Em regra, a capacidade de postular em juízo, de fazer pedidos, de apresentar defesa, tudo isso é uma atividade privativa dos advogados, que vão representar os seus clientes. Uma outra atividade que é privativa dos advogados é a assessoria jurídica. Aqui estão incluídos a formulação de pareceres, de recomendações, que muitos clientes pedem consultas, como saber qual é o melhor caminho, como eu posso agir aqui para tomar uma atitude que seja a melhor segundo a lei. Essa atividade de fornecer assessoria jurídica é exclusiva dos advogados. Mesmo dentro das empresas, que tem pessoas fixas contratadas para isso, o departamento jurídico, que fornece essa assessoria jurídica constante, os profissionais que trabalham no departamento jurídico praticando essa assessoria precisam ser advogados. O diretor jurídico da minha empresa precisa sim ser advogado, porque ele está exercendo uma atividade privativa, ele está exercendo assessoria jurídica daquela empresa de maneira fixa e constante. Mas ainda assim é uma atividade privativa. Por fim, a terceira atividade privativa, das mais importantes que nós vamos ver nessa aula, é a atividade de vistar os atos das pessoas jurídicas, ou seja, de assinar os documentos das pessoas jurídicas, ou seja, fornecendo seu visto para documentos de pessoas jurídicas que precisam ser registrados nos órgãos competentes. Na maioria dos casos, é na junta comercial de cada estado. E para pessoas jurídicas que possuem um determinado tamanho, um determinado nível de capital social, a participação do advogado é essencial. Por isso, cada vez que elas vão atualizar o contrato social, registrar as atas que a sociedade discutiu em reuniões e que precisam ser levadas ao conhecimento público, todos esses documentos precisam ser vistados e assinados por um advogado, que vai registrar que está ciente que aquele documento é regular. E este ato é privativo do advogado, somente o advogado pode exercer este ato. Agora que nós já falamos dos atos que são privativos dos advogados, é importante que nós comecemos a falar sobre os direitos dos advogados. A gente já falou bastante sobre os deveres, né? Mas o Código de Ética também traz direitos dos advogados, que são essas prerrogativas da classe profissional. Vocês têm que pensar sempre que esses direitos não foram criados para beneficiar um advogado ou outro. Eles foram pensados sempre enquanto direitos que precisavam ser resguardados aos advogados para que eles pudessem exercer a sua profissão de uma maneira adequada. Então, sempre são prerrogativas necessárias para o bom cumprimento da profissão, e não privilégios pessoais de advogados. O primeiro direito que eu quero destacar com vocês é o direito que os advogados têm de ingressar nas salas
dos fóruns, dos tribunais e de outros setores do Poder Judiciário. O advogado pode sim circular livremente por esses prédios. Não é preciso uma autorização especial. Ou seja, caso o advogado queira conversar com o juiz, ele pode sim entrar e se dirigir até o gabinete do juiz, porque lhe é concedido esse direito. Ele pode assistir audiências, mesmo que ele não represente nenhuma das partes ali envolvidas naquela audiência, ele pode assistir, porque a sua livre circulação é garantida, é um direito profissional do advogado. Além disso, ao advogado também é permitido usar da palavra em julgamentos que estiverem ocorrendo sempre que for necessário. Vocês vão perceber quando forem atuar profissionalmente que os advogados muitas vezes interrompem o voto de um desembargador que está lendo ou o próprio raciocínio de um magistrado que está falando, mencionando, pela ordem, excelência, eu gostaria de avisar isso, eu gostaria de formular este pedido. Por quê? É direito do advogado usar a palavra, ou seja, é direito do advogado interromper aquele ato que está acontecendo para informar o que ele gostaria. Então, não é necessário esperar que alguém lhe conceda a palavra, que o desembargador que esteja falando termine para só depois ele falar. Caso seja urgente e extremamente necessário, ele pode se interromper. Mas lembrando sempre que esse direito tem que ser exercido com o devido decoro e respeitando a honra da profissão. Esse direito não autoriza que o advogado saia interrompendo todos que estão falando apenas para expor o seu ponto de vista. É um direito para ser utilizado em momentos necessários, quando for realmente urgente e necessário que o advogado se manifeste, que é um pedido que precisa ser analisado naquele momento, aí sim, o advogado vai usar o seu direito de usar a palavra para poder se manifestar. Os direitos sempre têm que ser usados quando cabíveis e nunca de maneira abusiva, porque o exercício abusivo de um direito também é um problema e é uma conduta antiética também. Outro direito que vale a pena mencionar é o direito que os advogados têm de examinar autos de processos que estejam tramitando perante o Poder Judiciário ou até mesmo no poder público, processos administrativos que estejam tramitando em alguma repartição. E nesses casos, mesmo que o advogado não tenha nem procuração nos autos, ele ainda assim pode ter acesso àquele processo e pode consultá-lo. Hoje, esse direito é exercido de maneira mais rara porque a maioria dos processos tramita de maneira eletrônica. E, também de maneira eletrônica, ao advogado é garantido o acesso aos processos. Mas ainda existem alguns processos que tramitam fisicamente e, nesses casos, o advogado pode sim exercer o seu direito e ir consultar aquele processo e ele deve ter acesso a esse processo sem qualquer barreira. A única barreira é caso este processo tramite em segredo de justiça. Nesse caso, é uma previsão legal que torna mais rígida o acesso àquele processo e somente as partes, o advogado das partes daqueles autos é que terá direito de acessar aqueles autos. Mas essas são hipóteses mais raras, porque a regra geral é de que o advogado tem sim o direito de consultar qualquer auto de processo que esteja em tramitação e até mesmo arquivado. Ele pode fazer a solicitação para ter acesso a esses autos. Depois de falar dos direitos, é importante mencionar que só tem o poder de exercer estes direitos aqueles que são advogados, aqueles inscritos na OAB, que concluíram sua faculdade de Direito, que foram aprovados no exame de ordem que é realizado pela OAB e fizeram a sua inscrição no órgão de classe. Mas existem alguns sujeitos, alguns indivíduos, que são proibidos de exercer a advocacia. Ou seja, existem impedimentos legais para que eles exerçam a advocacia. Nós vamos ver aqui 4 classes de sujeitos que não podem exercer a advocacia, que é importante que a gente saiba. São questões sempre muito perguntadas em provas, em exames da própria OAB e em concursos. Então vamos analisar cada um desses casos.
O primeiro caso é bem direto, e eu acho até que já muitos de vocês já supõem isso. Mas membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público não podem advogar. Eles apenas podem ser ou juízes ou desembargadores, a depender da instância em que eles atuem, ou eles podem atuar no Ministério Público, sendo promotores ou procuradores de justiça. Mas eles não podem advogar enquanto eles estiverem no exercício do cargo que eles ocupam. Não podem, eles são apenas juízes, apenas promotores. Eles não podem de manhã ser juízes e à tarde ser promotores, ou à tarde ser advogados. Mas é em outra cidade, não é no mesmo tribunal. Não tem como. O juiz, ele, enquanto é juiz, enquanto ele está na ativa, ele apenas é juiz. Ele não pode ser advogado também, ok? Outro grupo de pessoas que não pode ser advogado são os militares da ativa. Aqueles membros das Forças Armadas que estão atuando não podem ser advogados. Depois de aposentados, não tem problema. Depois de aposentados, eles podem se aposentar e se inscrever na ordem. Mas enquanto eles ainda são soldado, general, cabo ou qualquer outra das nomenclaturas dos cargos, eles não podem advogar. Quem também não pode advogar e, portanto, não pode ter uma inscrição ativa e regular na OAB são os chefes dos poderes executivo e legislativo. E isso vale para todos os três níveis, tanto no federal, quanto no estadual, quanto no municipal. O chefe de poder, ele é impedido de advogar. Isso significa que o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo Federal, não pode advogar. Ele não pode defender nenhum cliente enquanto o mandato dele de 4 anos durar. O presidente da Câmara dos Deputados, que é o chefe de um poder legislativo já no nível federal, também não pode advogar. Mesmo, mas vocês podem se perguntar, mas ele era advogado, concorreu para deputado e acabou sendo eleito presidente. Nesse caso, durante o período em que ele for chefe do poder legislativo, ele não vai poder advogar. Depois, quando ele deixar de ser presidente da Câmara, ele pode sim voltar a advogar. Mas é durante o exercício deste mandato como chefe, tanto de poder executivo quanto de poder legislativo, é proibido o exercício da advocacia. E o último grupo que nós iremos abordar são os servidores que atuam na área tributária. Tanto na União, que é o nível federal, quanto nos estados e nos municípios, existem profissionais, servidores públicos, que são responsáveis pela arrecadação de tributos. Tanto cobrando tributos, quanto fiscalizando, resolvendo as dúvidas da população sobre os tributos. Pensem que a cobrança de tributos é o que permite o funcionamento do Estado. Então, todo ente da nossa federação tem servidores responsáveis pela área tributária, ou seja, por cobrar, por fiscalizar, por punir aqueles que não recolhem tributo. E esses servidores que estão desempenhando esta função tributária, esta função vinculada aos tributos, não podem advogar também. É um impedimento legal e que precisa ser respeitado, sob pena de se configurar uma infração ética. Falamos dos advogados e dos seus direitos, que nós vimos, mas num ambiente de advogados é muito comum que nós encontramos um outro tipo de atuação, que não só dos advogados, mas a atuação de estagiários, que são muito frequentes em todos os ambientes, né? Existem estagiários em escritórios de advocacia, existem estagiários nas varas, existem estagiários no Ministério Público, auxiliando promotores e procuradores, mas o que interessa para nós aqui nessa aula são os estagiários que trabalham em escritórios de advocacia, estagiários que estão aprendendo a advogar.
E esses estagiários têm direitos, alguns direitos que muitos até nem conhecem, mas eles têm sim. E por isso que nós vamos ver um pouco aqui, até para que vocês saibam, caso sejam estagiários, o que vocês têm direito a fazer sozinho. São direitos que os estagiários têm de realizar essas atividades sem que eles precisem estar acompanhados, sem que precisa ser concedida uma autorização específica pelo seu chefe, pelo advogado que te supervisiona. Nada disso é necessário, porque a própria legislação da advocacia permite que os estagiários e advogados exerçam esses direitos individualmente. O primeiro deles é o direito de retirar e devolver autos em um cartório, em uma vara, seja ela estadual, federal, da fazenda pública, de família, de sucessões. Em todos esses casos, o estagiário pode sim retirar e devolver autos. Essa situação é cada vez mais incomum porque os processos, em sua maioria agora, tramitam de maneira eletrônica, então não existem mais autos físicos para a maioria dos processos que estão em trâmite no dia de hoje. Mas ainda persistem alguns processos mais antigos que ainda são físicos, e nesses casos o estagiário pode exercer esse direito de retirar os autos físicos e devolvê-los, uma vez que já tenha consultado, que já tenha levado até o escritório e já tenha sido realizada a atividade que precisava ser feita. E para todos esses atos, tanto de retirar quanto de devolver, não é preciso que esteja acompanhado por um advogado, porque é o direito de um estagiário. Ele também pode obter certidões sobre os processos. É muito comum que uma parte que ajuize um processo, por vários motivos, precise de uma certidão emitida pela vara aonde tramita aquele processo, em que se narre o que aconteceu no processo até o momento, quais são os valores em discussão, o que já está depositado em juízo. E essa certidão pode ser pedida pelo estagiário. E ele não precisa de acompanhamento por um advogado naquele momento para fazer esse pedido, porque é um direito dele. Ele também pode assinar petições que vão ser juntadas aos processos, aquelas petições bem simples, as mais simples de um processo, que são aquelas para juntar um documento, para apresentar um documento ao processo. Nesse caso, ele pode, estagiário, assinar, sem que seja preciso que um advogado assine em conjunto com ele. É um direito reconhecido pela legislação vigente da OAB atualmente. Lembrem sempre que o estagiário também pode se registrar perante a OAB para ter direito aos benefícios que cada seccional ou subseção da OAB oferece. Tem algumas cidades em que a OAB oferece ônibus que tramitam entre os fóruns e que são muito úteis para que os estagiários se desloquem do fórum criminal até o fórum da vara de família, depois até o fórum trabalhista, depois para o fórum eleitoral. E algumas cidades oferecem para os advogados e para os estagiários. E nesse caso é preciso que o estagiário faça sua inscrição na OAB para que seja possível verificar a regularidade do seu estágio, que eles realmente estagiam num escritório de advocacia e, portanto, faz jus a alguns benefícios. Então isso é bem importante. Fiquem ligados. O último tópico que nós vamos ver nessa aula é um tópico que tem tudo a ver com a nossa vida, mesmo antes de se formar e depois de se formado, não tem como não pensar em publicidade. Regras de publicidade. Regras de como fazer propaganda da advocacia. Você já deve imaginar que existem muitas regras, porque a advocacia é extremamente regulamentada. Mas isso não significa dizer que é proibido fazer publicidade na advocacia. Se vocês ouvirem essa afirmação, ela está errada. Não é proibido divulgar o seu serviço advocatício, não é proibido fazer propaganda do seu serviço advocatício. A questão é que há regras bem rígidas que nós vamos ver, que
que são bem detalhadas e que proíbem diversas ações. Vários atos típicos de publicidade são proibidos, mas existem alguns outros que são permitidos. A primeira característica que deve ficar muito clara para vocês é a de que a publicidade da advocacia deve ser exclusivamente informativa. Ou seja, você pode levar informação aos seus futuros clientes. Explicar um ponto da legislação. Vamos imaginar que o governo federal editou uma medida provisória que alterará um ponto da legislação trabalhista. E você é advogado, tem um escritório que atua na área trabalhista, e você pode fazer um post explicando sobre essa nova MP. Essa nova MP trouxe a regra X e que agora flexibilizou esse ponto aqui, e explicar isso para as pessoas. Você está fazendo uma publicidade porque você está divulgando o seu conhecimento na advocacia trabalhista, mas ela é informativa. Você está trazendo uma informação para o seu leitor. Também é possível divulgar a advocacia quando você comenta resultados de julgamentos de tribunais superiores, por exemplo, que servem para uniformizar a jurisprudência nacional. Você pode fazer um post na sua rede social explicando que uma decisão do STF reconheceu tal direito e que a aplicação prática desse julgamento pode ser vista nesses e nesses casos. Tudo isso é possível. São maneiras de fazer uma publicidade informativa. Outra regra que a publicidade precisa adotar dos advogados é a de que ela precisa sempre ser sóbria e discreta. Nós já falamos nessa aula que a advocacia é uma função essencial à justiça, que é uma profissão elevada, que deve ter a sua honra respeitada. Então, não são possíveis excessos, xingamentos, palavras de baixo calão, nada disso é permitido na divulgação do serviço advocatício. Lembra que nós vimos que uma das características éticas da profissão de advogado era a não mercantilização? Isso repercute aqui nas regras de publicidade, porque a propaganda do advogado não pode mercantilizar a profissão. O advogado não é um produto numa gôndola de supermercado. Ele não pode ser oferecido com leve 3, pague 2. Não é uma maneira correta de se fazer a divulgação do serviço advocatício. Portanto, prestem atenção nessa proibição. Não é possível mercantilizar a profissão de advogado. Uma outra regra que, nesse caso, impõe uma obrigação é a de qualquer divulgação desse serviço advocatício precisa sempre conter o nome do advogado e o seu número de inscrição na OAB. É a partir desses elementos que a OAB vai conseguir fazer a fiscalização e eventual julgamento, caso existam sinais de que aquela publicidade é inadequada. Mas, se a publicidade não for identificada, como que vai haver essa fiscalização? Não vai ser possível. Por isso, é uma obrigação do advogado em qualquer publicação, em qualquer post em redes sociais, que agora são cada vez mais usadas, sempre é preciso conter o seu nome e o seu número de inscrição na OAB. A gente falou bastante de regras de imposição, do que é necessário fazer, mas existem pontos que a legislação permite ao advogado. Ele pode escolher, caso ele queira, fazer isso na sua publicidade, na sua divulgação. Ele pode divulgar o seu e-mail, o seu site do escritório, ele pode divulgar suas redes sociais. Cada vez mais os escritórios de advocacia criam perfis no Instagram, páginas no Facebook, agora talvez até perfis no TikTok. E é possível sim que o escritório divulgue as suas redes sociais na publicidade. O que não pode é que haja uma divulgação que não seja sóbria, que não seja discreta, que cometa excessos. Isso era uma proibição. Mas a mera divulgação dos e-mails, dos sites, das redes sociais, onde os clientes podem acompanhar,
não é ilegal. Outra permissão que é concedida à publicidade do advogado é a de expor seus títulos acadêmicos. Caso o advogado tenha defendido um mestrado ou tenha feito uma especialização em determinado ramo do direito, ele pode mencionar isso na sua propaganda. Especialista em direito civil, mestre em direito empresarial, são pontos permitidos pela legislação. E ele também pode colocar placas no lado exterior de seu escritório, que você já deve ter visto. Em alguns escritórios são casas muito bonitas, às vezes, e que tem uma placa com o nome do escritório. Isso não é proibido, não é uma publicidade irregular. Isso é adequado porque consta da legislação atual vigente sobre publicidade na advocacia. Mas ao mesmo tempo que a gente falou do que é permitido, a gente também tem que reforçar que vários pontos são proibidos. O que é proibido na publicidade de um advogado? É proibido que ele se divulgue por meio de panfletos. Isso não é permitido, não dá para sair divulgando folders ou qualquer tipo de panfleto com seu nome, seu número de telefone como advogado. Não é possível fazer publicidade no rádio, na TV ou no cinema. Vocês já viram que em alguns países isso pode, né? É muito comum em séries americanas vocês verem que aparece propaganda de advogado. Que às vezes os personagens têm acesso aos advogados vendo uma propaganda na TV. Mas aqui no Brasil isso é proibido, não é possível. Também não é possível colocar um anúncio de um advogado no outdoor, na parte de trás de um automóvel ou em qualquer outro espaço público. Não é possível numa praça ir lá e colocar uma placa com o número do seu escritório de advocacia. Isso não é permitido, porque a publicidade na advocacia é muito regulada. Mas, como eu já disse, posts informativos em redes sociais são uma maneira de divulgação e são permitidos. O que também não pode é cartão de visita que tenha a foto do profissional. Não é que o cartão de visita em si seja proibido. Pelo contrário, ele é bem comum. Muitos advogados têm cartões para que as pessoas tenham seus telefones e e-mails. Mas eles não podem conter foto do advogado. E o que também não pode é divulgar a profissão junto com outras profissões. Lembra que uma das características éticas da advocacia era a exclusividade? Isso impacta aqui nessa regra. Não é possível fazer um post anunciando e divulgando um serviço jurídico ao mesmo tempo em que você divulga um serviço de contabilidade, porque existe uma proibição específica na legislação sobre isso, para evitar esse tipo de conduta. Vamos recapitular o que nós vimos nessa aula? Nós vimos quais são as normas que regem a advocacia e que trazem as previsões éticas, que são o Estatuto da Advocacia, que é uma lei dos anos 90, e o regulamento deste estatuto e o Código de Ética. Nós também vimos que a profissão de advogado tem várias características éticas, sendo que a principal é o sigilo, e que os advogados têm diversos deveres. Eles devem manter o decoro da profissão, eles devem sempre estimular que os seus clientes fechem acordos, ao mesmo tempo que eles devem desestimular as ações temerárias. Todos esses são deveres dos advogados. Mas nem só de deveres vive a ética. Nós vimos também os direitos, as prerrogativas dos advogados, como o direito de ingressar nas dependências do fórum, de usar da palavra quando necessário. Todos esses são direitos dessa classe profissional. Nós vimos que a legislação estabelece que algumas atividades são privativas, são exclusivas dos advogados, como a de postular em juízo, com algumas exceções, como a de fornecer assessoria jurídica. Mas nós vimos também que algumas profissões impedem que aquele indivíduo advogue. Então, juízes estão impedidos de advogar. Chefes dos poderes executivo e legislativo estão impedidos de advogar e os militares da ativa também estão impedidos de advogar.
Para que um profissional se torne advogado, muitas vezes ele começa como estagiário em uma escritório de advocacia. Nós vimos que os estagiários têm direitos que estão previstos na legislação, que permitem que eles façam alguns atos sozinhos. E, por fim, nós vimos as regras sobre publicidade na advocacia, o que é proibido e o que é permitido na divulgação da profissão. E aqui vocês encontram as referências sobre essa aula. Agora que você já tem um panorama amplo das regras éticas dos advogados, é hora de ler o capítulo que foi sugerido e responder às questões dessa aula.